Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Ontem nós conversamos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, onde pessoas blasfemaram contra Deus, contra o Espírito Santo e tiveram resultado. E tem como título essa reflexão: com Deus não se brinca. E eu faço uma pergunta: e com o inimigo das nossas almas, com o diabo, a gente pode brincar com ele, dar brecha para ele entrar e de repente fazer algo de ruim em nossa vida? Porque o inimigo das nossas almas, ele ataca exatamente no ponto fraco das pessoas. Quando ele encontra uma brecha, ele vai atacar ali onde a pessoa tem o ponto fraco. E todos nós temos um ponto fraco. Às vezes nós queremos algo, às vezes nós queremos fazer algo que desagrada a Deus. E às vezes o inimigo, ele dá um jeito da gente conseguir aquilo que desagrada a Deus. Como o inimigo não pode atacar Deus, ele tenta atacar os filhos de Deus, mas não consegue, porque nós temos a proteção de Deus. Por isso nós não devemos também dar brecha para o inimigo. No livro de Gênesis, lá no capítulo 3, quando Deus fala com Adão e Eva, diz assim: olha, vocês podem comer qualquer árvore aqui do jardim, menos essa que está no meio do jardim, não coma desta árvore. E no capítulo 3, a serpente aparece para a mulher e começa a questionar por que ela não vai comer daquela árvore. Deus proibiu, né? Mas a serpente consegue convencer a mulher. E a serpente diz assim: olha, se você comer, no dia que você comer desta árvore, talvez você vai ser como Deus, vai conhecer o bem e o mal. Será que você vai morrer mesmo se comer desta árvore? Então a serpente conseguiu convencer a mulher de comer o fruto daquela árvore, o conhecimento do bem e do mal. E aí, quando ela come, ela também oferece para Adão e Adão também come. E os dois começam a perceber que estão nus. Até então eles não sabiam. Mas quando eles comem desta árvore, eles percebem que estão nus. E quando Deus volta para conversar com eles, que era de costume, todos os dias Deus conversar com eles, e aí Adão se esconde. E Deus pergunta: cadê vocês? E Adão disse: eu ouvi a sua voz, eu estava com medo, eu estava nu e me escondi. Então Deus percebeu que Adão desobedeceu, porque também deu brecha para o inimigo, e o inimigo convenceu a mulher, e a mulher convenceu o homem de comer da árvore proibida. Então o inimigo, ele ataca as pessoas onde a pessoa talvez tenha dúvida se pode ou não fazer. O inimigo, ele tentou até atacar Jesus. Quando Jesus é batizado, ele é levado pelo anjo até o deserto. O Espírito Santo levou Jesus até o deserto. E Jesus passou ali 40 dias e 40 noites, jejuou e teve fome. E como o inimigo sabe que Jesus estava com fome, o inimigo disse assim a Jesus: transforma essas pedras em pão. E Jesus disse: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus mostrou sabedoria e resistência. Mas o inimigo sabia que Jesus poderia transformar pedras em pão. Depois o inimigo leva Jesus a um alto e diz: olha, o poder foi me dado aqui na terra, eu lhe darei todo o poder que foi me dado, eu lhe dou, se você me adorar. E Jesus diz: somente ao nosso Deus nós adoraremos. Somente a Deus merece toda a honra, toda a glória e adoração. Jesus diz que só a Deus ele vai adorar. E aí o inimigo diz assim: pois se lance daqui de cima, porque você ordenará aos anjos para lhe proteger.
E Jesus disse: somente ao meu Deus eu obedecerei. E aí o inimigo saiu de perto de Jesus. E o que eu quero dizer a você é que tenha cuidado. Às vezes as coisas fáceis é perigoso, porque o inimigo ele ataca exatamente no ponto fraco das pessoas. Se você está com fome, ele lhe dá pão fácil. Se você está precisando de dinheiro e poder, o inimigo dá um jeitinho de você ter dinheiro e poder para esquecer Deus. Às vezes o inimigo não consegue colocar algo na sua cabeça, mas ele tenta tirar algo que está dentro de você, que é Jesus, do seu coração, da sua cabeça. O inimigo trabalha desta maneira, tentando tirar o nosso foco de Jesus. Então, se com Deus não se brinca, mas ao inimigo nós não podemos dar brecha, porque ele ataca no ponto fraco das pessoas. E eu sei que todos nós temos um ponto fraco, então devemos vigiar e orar para não cair em tentação. Não se brinca com Deus, mas também não dê brecha para o inimigo, porque ele ataca. Que nós possamos adorar somente a Deus, que nós devemos obediência somente a Deus, aquele que fez o céu e a terra, aquele que é o dono da nossa vida. Devemos adorar Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Só Jesus merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. E o povo de Deus diz: amém e amém.